eu fui uma das pioneiras dentro de criar um e-commerce no Brasil, sendo uma menina independente ali, sozinha. Né? Os e-commerces da época, e eu acho que isso teve uma força muito grande para me ajudar, porque eu não tinha outros recursos tão fortes. Né? Então, eu acho que o timing, o fato de eu ser muito nova, eu acho que essa coisa de ser jovem também ajudou, porque... Que é diferente, né? A pessoa quer ver o que essa menina tá fazendo. Então, eu tinha, por exemplo, eu nunca tive assessoria de imprensa, mas tinha, sei lá, programas de TV, ou até a própria Forbes, todos foram eles que vieram atrás, e eu acho que muito pelo fato de ser jovem, pelo timing de estar fazendo uma coisa inovadora no momento que as pessoas talvez não estavam. Eu acho que foi essa minha vontade, essa minha necessidade, isso que eu amo de entender de gente. Eu gosto de entender de gente. Então, eu gosto de estudar sobre... A filosofia, para mim, é muito sobre entender de gente, sociologia, antropologia, tudo isso, para mim, está muito ligado a entender de gente. E eu acho que isso me ajudou muito, até na questão que você falou sobre a conexão, que, para mim, é a raiz de tudo, né? A raiz de um marketing bom é um marketing que visa uma conexão emocional. Então, quando a gente fala de comunicação, você tem que buscar uma conexão emocional com os outros. E existem várias técnicas, mas existe um quê natural de você tentar entender de gente, tentar olhar no olho da pessoa, escutar o que ela tá falando. Uma coisa, inclusive um feedback, né? Eu acho que do podcast de vocês, que eu acho muito legal, é que vocês não vêm com a pergunta pronta, independente do que eu fale, a pergunta vai ser a mesma. Você entende? Vocês ouvem o que a pessoa está falando e aí a conversa vai sendo levada pela fluindo. melhor oportunidade que existe dentro dessa conversa. Ai, que legal. E isso é legal porque leva para outros caminhos. Não fica aquela coisa quadradona. Engessada. E o roteiro é importante para manter no tema, mas assim, eu acho que mostra que vocês estão ouvindo a pessoa que está falando. Então, isso para mim é uma coisa que eu acho que também me ajudou nessa jornada. Quanto às dificuldades, é muito isso, né, Malu? É uma coisa que eu acho que para o meu negócio me facilita nesse processo é que eu sempre busquei como a raiz do negócio essa versatilidade e as peças serem usadas várias vezes. Então, tem produtos, tipo, uma calça jeans pantalona num jeans de lavagem básica. É básico que vende você vai usar a sempre. vida toda. Exato. E eu Inclusive, sinto vai ter que... na próxima coleção da MAP. É isso. Então, Inclusive, eu acho vi que... uma lá, que você usou, tipo, Ontem. rasgada. Linda, né? Com parênteses. Então, eu acho que acaba quando você consegue trazer produtos que, apesar de terem um quê da moda, sejam atemporais e tenham muito fit com a raiz do branding, do que significa e qual é o propósito desse negócio em si, e não simplesmente correr atrás de tendência, quando você entende o que o seu negócio, qual é o objetivo dele existir, né? E isso está muito ligado ao produto, você consegue ter produtos que você vende durante muito tempo. Por que eu falo isso? Nessa época do começo, eu tinha uma calça que eu peguei... Vocês já devem ter visto essa calça em algum lugar, em outro contexto que não foi o meu, talvez. Mas era uma calça... que eu peguei uma calça da minha mãe, que era meio que uma legging, meio jeans preta. E aí, eu, escondido dela... Eu fazia muito isso, né? Meu interesse da moda veio cortando roupa do meu pai, tadinho do bichinho. Mas aí, eu peguei e cortei com uma tesoura e fiz uma calça inteira rasgada assim. E aí, eu falei... E aí, eu usei. E postei uma foto no Instagram na época que eu tinha 2.000 seguidores. Não era nem famosa, assim, mas postei. E aí, queriam. E aí, assim que eu lancei o site, eu fiz uma reformulação e cortei a laser. Foi um trampo para conseguir fazer essa calça. Cortei a laser, fiz ela flare. E essa calça, imagina, num negócio que tinha eu, minha mãe, meu irmão ajudava... E meu pai trabalhava fora, mas ajudava um pouco. A gente vendia cerca de 1.000 calças a cada 3, 4 dias. Caramba! Então, eu não tinha nem a noção de produção e de ter que fazer. E aí, essa calça, por exemplo, eu vendi ela durante anos no negócio. Então, hoje em dia, existe essa... É muito cíclico, mas tem como você ter modelos que consigam perdurar o tempo. Acho que hoje é ainda mais rápido. É mais hiperacelerado, você tem mais acesso a tendências externas, você tem mais acesso a tudo que é externo, né? A moda de outros lugares. Mas eu acho que você tem que conseguir antecipar para ter mais tempo de venda. Então, isso é uma coisa que a gente faz muito. Até uma dica para quem tem negócio de moda ou negócio de qualquer outra coisa é... Se você consegue fazer pesquisa de mercado, existem tanto plataformas pagas para isso, quanto pesquisa de tendência mesmo, né? Então, se você consegue fazer uma pesquisa de anteceder, da onde vem a moda? Ela vem da rua ela vai para a passarela, da passarela ela vai para a China, da China ela vai para os fast fashions, e aí vem para a América. Então, ela sempre vem da rua. Então, se você consegue ter esse olhar treinado para o que está acontecendo, movimentos sociais... Por isso que eu acredito muito que tem que, dentro do trabalho, ser uma coisa multidisciplinar.
né? Não é excluir a Sim. sociologia, porque ela tem tudo a ver com a moda, por exemplo, né? O que está acontecendo no mundo, o que as pessoas estão falando, tem a ver com o seu curso de finanças, por exemplo. Tem tudo a ver. Qual é o momento do mundo, né? Não é só sobre finanças, é sobre psicologia, o que a pessoa está sentindo nesse momento. Então, tudo está interligado. Então, até uma dica é, se você consegue antecipar, você consegue vender um produto que vai entrar na moda daqui 3 meses. Então, você antecipa e ainda tem mais meses para vender. Mas eu acho que foi isso muito. Timing, ser jovem, entender de gente. Gostar de entender de pessoas. Eu acho que tem um pouco de propósito também, porque as pessoas certeza. querem lançar alguma coisa para ganhar dinheiro. E eu não acho que esse é o caminho. Eu nunca fui ligado muito, tipo, óbvio que todo mundo quer, inclusive Bruno queria ser milionário, né? Todo mundo quer ganhar e a empresa precisa de um faturamento X, mas enfim. Quem foca muito no dinheiro acaba que chega um ponto que não vai mais, sabe? Eu acho que por isso que algumas não vão para frente, porque tem que ter um propósito. Tem que ter um ali. Eu já ganhei, já faturei o que eu esperava, tá? Chegar em um patamar X, mas e aí? Ou e até aí eu assim, vou se a sua marca tirar... não existisse, né? O que falta ela faria? Então, eu acho que essa é uma o resposta... legado, né? É uma pergunta boa que Com vai certeza. talvez... Uma boa pergunta mesmo. Pegando um pouquinho do Se que a marca não existisse, que falta ela faria? Ou se você Bem não interessante. existisse, que falta você faria, né? Então, eu acho que são perguntas que são boas para você responder, porque quando falam de propósito, tem gente que, eu conversando e trabalhando com educação com empreendedores, a grande maioria empreende por necessidade. Então, é literalmente para ganhar dinheiro, para pagar a comida da família que está em O propósito casa. é botar a família alimentada. O propósito seria, tipo, alimentar meus filhos, que eu acho que a pessoa tem que pensar nisso. Mas eu acho que quando a gente vai construindo um negócio e pensa em longo prazo, tem que existir esse propósito, mas eu acho que acabou sendo vulgarizado o termo de você não saber como que eu acho o propósito. Tá no chão, tá em algum lugar, tem um mapa para encontrar, né? Então eu acho que tem perguntas que a resposta talvez traga o propósito nela. Né? Pegando um pouquinho do que vocês falaram e até falando sobre essa questão do propósito, que também não é... Eu acho super legal e eu respeito, mas eu também não gosto muito da ideia do propósito, porque tem gente que nunca vai achar esse propósito, e aí a pessoa fica na dor porque ela não tem esse propósito. Mas eu acho que tem a ver muito com qual o problema que você resolve com a sua marca, né? Você falou sobre a temporalidade, e uma das coisas que eu quero resolver e venho tentando resolver com a minha marca de moda, por exemplo, né? A Vibrio também tem um propósito que é ajudar os casais a se conectarem, a terem uma vida mais legal, a terem um relacionamento mais gostoso. E eu acho que a gente vem conseguindo fazer isso de forma muito expressiva. E a MAP era resolver um problema que eu tinha, que era de eu achar a roupa que eu queria, que era uma coisa de fácil acesso, de achar mesmo, porque eu tinha problemas em achar a roupa que eu queria vestir, né? Eu queria uma roupa que fosse simples de combinar, uma coisa que fosse legal de vestir e você não tivesse muitos problemas em achar, porque eu ia na loja e falava, cara, nada disso aqui tem a ver comigo, né? Eu sou uma mulher, hoje empresária, né? Quero chegar no meu guarda-roupa e pegar e conseguir combinar fácil as roupas. Então, esse é o problema que eu tento resolver na MAP e que tem muito a ver com a temporalidade também. Lógico que a gente vai ter uma coisa que é a moda e tal, porque tem lá, a gente divide, inclusive, nas marcas. E a versatilidade também, né? E as versatilidades, exatamente. Tipo, esse blazer você dá pra usar com várias coisas, por exemplo. Hoje eu não estou vestida de MAP, hoje eu estou vestida de Aura Nuda, que é da Dani Nossi, que é uma das minhas sócias, inclusive, mas é a marca dela. Mas é isso, é sobre versatilidade. Exato.